Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o diácono Marinaldo Barbosa, sou da Arquidiocese da Paraíba e convido você para refletir comigo a palavra de Deus, o pão da palavra. Gratidão por sua companhia. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Você não está sozinho. Deus mora dentro de você. Deseje caminhar com esse Deus e pare de se lamorear, pare de dizer que Deus está longe de você. Deus está dentro de você. Caminhe com esse Deus e peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu serviço. Amém. Hoje rezaremos a primeira leitura de Atos no capítulo 6, verso de 8 a 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiu resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram até o sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir esse lugar, ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos em Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 118, 119. Feliz que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselhos são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho de João, no capítulo 6, verso de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Hoje
nós rezamos Atos no capítulo 6, verso de 8 a 15. Nós somos chamados, eu e você, para servirmos. Hoje temos o testemunho de um homem que foi exemplo do cristão, o diácono Estevão. Ele foi o primeiro a receber a coroa do martírio depois de Jesus. Ele ganhou muitas vidas para Jesus, muitas vidas. Ele era cheio do Espírito Santo, era cheio da graça e do poder de Deus. E ele realizava maravilhas em nome do Senhor Jesus. Os líderes religiosos não gostavam, ficavam enciumados, enraivados, nem queria vê-lo. Os homens tramaram contra Estevão, subornaram e o acusaram de blasfêmia. Que tristeza, né? Falavam que ele blasfemava contra o templo e contra Moisés. Estava falando na autoridade do nome de Jesus, nada mais Estevão fazia. E essas mesmas acusações, recorda só, foram feitas pelos mesmos líderes religiosos que maltrataram Jesus. O rosto de Estevão resplandecia, e todos viam no rosto de Estevão o semblante de um anjo. Eles olhavam para Estevão como um pecador, mas o seu rosto resplandecia do mesmo jeito que resplandeceu o rosto de Moisés quando ele pegou as tábuas do Decálogo. Estevão estava mostrando a importância de estar perto de Deus, seja nos bons momentos ou nos maus momentos. O Salmo 18, 118, 119, hoje, é feliz quem na lei do seu Deus vai progredindo. Podem me condenar, podem me falar mal de mim, podem me injuriar, podem até tirar minha vida. Mas eu escolhi seguir a trilha da verdade, seguir Jesus. Então que possamos ficar cheios de Deus, olhando para Jesus Cristo. Hoje, João, no capítulo 6, verso de 22 a 29, perguntam: qual é a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Neste evangelho nós vemos uma multidão procurando Jesus. Eu e você, quantas vezes também não procuramos Jesus? Quantas vezes temos procurado Jesus? Mas essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso, ir ao encontro. E nós temos tantas, imensas, diversas motivações. Aí eles perguntam: ô mestre, como é que o senhor chegou aqui? Eles foram procurar Jesus lá em Cafarnaum. Jesus disse: vocês estão me procurando, comeram do pão e ficaram satisfeitos. As coisas boas que acontecem comigo e com você tem um sinal mais na frente. Eu conheço tantas pessoas que foram curadas, receberam milagres e prodígios e continuam ainda hoje ignorante, parece que não aprendeu nada, bruto. E Deus fez tantos milagres na vida dele e ele não viu a motivação, o sinal do milagre que não passa. Comeu o pão e parece que não viu sinal nenhum. É como essa pandemia. Eu vejo hoje tanta gente que recebeu sinais, milagres, prodígios, por terem conquistado o direito de viver mais um tempo, mas esqueceram. Parece que não aconteceu nada. Quantos impossíveis Deus não faz comigo e com você. E tudo isso nos sinaliza. Você muitas vezes está amando, mas a graça de Deus é que nós tenhamos na nossa configuração
o olhar para o seu Filho. Temos que amar mais a Deus do que as coisas. Nós precisamos ter um propósito, um esforço. Qual o esforço que você faz? Físico, para encontrar Jesus. Olha só, nós temos que nos esforçar sempre. Como fazemos, diácono? Explica aí. Entendi não. Olha só, a obra que Deus tem que fazer é que eu e você, nós acreditemos naquele que Ele enviou. Esse é o meu esforço. Qual o pão que o Filho do Homem dá a mim e a você? O pão da vida, a Eucaristia. E receber a Eucaristia é um esforço. Às vezes eu estou a pé, às vezes estou sem transporte, às vezes estou com a cabeça meio embrulhada, desempregado, angustiado, estou sem paciência, estou muito preocupado com a vida. Mas a palavra que Jesus nos mostra hoje é: esforçai-vos, se esforce para encontrar o pão da vida. A Eucaristia não cai no seu colo, não. Faça um esforço e vá até o encontro do pão consagrado. O esforço, ele evita de nós pecarmos, de estarmos fora da graça. Então, peçamos a Deus que nós possamos nos esforçar por aquilo que não passa, pelo pão da vida. Nos esforçarmos por Jesus, pela Eucaristia, que nos coloca sempre na frente com o itinerário para a vida eterna. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso e com misericórdia. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus abençoe.